Hoje eu vou te mostrar como desenhar olho com caneta de nanquim. Eu mostrei no vídeo anterior a esse, se você assistiu um vídeo anterior a esse que eu estou gravando aqui agora, a esse vídeo aqui, eu mostrei como sombrear com nanquim, seguindo as linhas de sentido. E seguindo esse gancho, eu pensei assim, eu vou gravar um vídeo agora falando um pouco mais de modo prático em algo que você desenha no seu dia a dia. E a figura humana ela é ótima para mostrar as linhas de sentido. No outro vídeo eu falei que é sempre importante e o macete é você seguir as linhas de sentido da forma. Eu não vou falar aqui o que são as linhas de sentido, assiste esses vídeos anteriores aqui no canal que você vai ver. E eu vou te mostrar aqui o que são as linhas de sentido no olho, tá? Para você entender, são linhas de estrutura, é como se fosse uma grade onde você tem que seguir o sombreado. Por que eu estou te falando isso? Porque o sombreado com a caneta de nanquim é achurado, né? São risquinhos. Então, quando você for fazer um desenho seguindo as linhas de sentido, o que seria isso? Resumidamente, tá? Bem rápido, para o vídeo não ficar tão longo. Imagina que tem uma esfera aqui. Essas linhas que estão em vermelho, eu vou fazer em vermelho, tá? Ó. São as linhas de sentido dessa forma, nesse ângulo. Lembrando que tem a entrada, a saída. Então, quando eu for sombrear, seguindo o princípio de luz e sombra, eu vou seguir esse sentido da forma aqui, tá? Lembrando, observações super importantes. Teve gente me perguntando, mas Enéas, eu posso fazer na diagonal? Pode fazer na diagonal, não tem problema nenhum. É só você fazer as linhas de sentido na diagonal. Que não vem no nosso caso aqui agora. Eu vou mostrar um pouco aqui dentro desse vídeo, mas em específico, num olho humano, em dois olhos, num olho de uma pessoa idosa e um olho de uma pessoa mais jovem aqui. Beleza? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui com vocês as linhas de sentido. E antes disso, um método super interessante que eu vou passar esse desenho para aqui para baixo para desenhar com o método que a gente chama de Charles Bargue. O que significa isso? Eu vou simplesmente traçar, eu posso traçar uma linha aqui, ó, ou tanto faz aqui no centro, eu vou traçar uma linha de vermelho aqui. Parece um quadriculado, mas não é. E uma no centro, pode ser no centro, pode ser aqui, ó, tanto faz, ó. Esse é um método, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira ou no banco. Eu vou só fazer isso aqui a princípio e eu vou te mostrar nesse aqui, que eu tirei um pouco a opacidade, acho que tá dando para ver, as linhas de sentido. Lembre-se sempre que tudo que vem para frente, né? Imagine que tem aqui, ó, uma esfera e tem algo cobrindo essa esfera, como se fosse a nossa pálpebra, né? Aqui, ó. O olho, basicamente, ele tem essa estrutura, né? Então, essa estrutura, ó, aqui, ó, se você parar para pensar reto, ela vem para frente, ó. Aqui, a pálpebra, ela faz isso, ó. E aqui nos olhos, ó, aqui é reto. Você vai ver que isso aqui vai se transformar numa malha, ó. E automaticamente, aqui, por exemplo, a pálpebra, ó, aqui continua reto, ó. Olha que interessante. Isso aqui são as linhas de sentido. É como se você aqui, por exemplo, se tiver a bolsa dos olhos, né? Uma pessoa mais idosa tem mais bolsa. A pessoa mais nova está com a pele mais esticadinha, tem a pele mais esticada, tá? Então, esses músculos, essas protuberâncias, né? Não estão tão aparentes assim. Ó. Olha que interessante. Só esse exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, você já consegue ver nitidamente o volume dos olhos, né? Aí aqui tem,
Ó, aí vai fazendo isso para lá, para cá. Eu vou fazer isso aqui na referência para você ver. É um exercício super importante que você também pode estar fazendo na sua casa. E essa referência ela vai estar aqui embaixo na descrição, como todas as outras informações que você precisa a respeito de cursos, a respeito de todas as coisas que eu disponibilizo para vocês, tá? Mentoria. Lembrando que se você também quiser fazer uma mentoria, tá aqui embaixo. Então é isso. Toda a parte escura, ela tá voltada para baixo, né? Ó. Toda a parte que está escura no desenho, eu vou fazer de caneta preta, que vai ser melhor para vocês entenderem. Ó. Toda a parte que está em escuro aqui, ó, ele está voltado para baixo. Isso aqui está voltado para baixo. Eu comecei pelo mais difícil, né? Um olho que tem mais ruga, ele é um pouco mais complicadinho, mas não é nada. Aqui, ó. Enésio, mas essas linhas elas vão ficar aparentes no desenho dependendo da onde que for a zona de sombreado que você estiver fazendo. Sim, às vezes sim e às vezes não, tá? O achurado talvez ele apareça em algumas partes, em outras não. Aqui, por exemplo, ó, parte virada para baixo, partes viradas para cima. Partes viradas para baixo, para cima, para baixo, para cima. É como se fossem volumes, montanhas, né? Elas vão fazendo volumes em cima da superfície e eu vou conseguindo aqui, ó, para fora. Aqui, ó, é nesse sentido, ó. Tu tem que tentar entender o sentido da pele. Ó. Aqui é para dentro. Aqui nos olhos, por exemplo, é claro que na íris existe um outro macete, que tem até um artista muito bom, na verdade, que até ele tem até um canal aqui no YouTube que se chama Alfonso Dam. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Ele é um artista gringo, ele tem um livro muito bom. Vou deixar o link aqui também na descrição para vocês adquirirem o livro, que ele ensina com muita propriedade a respeito desse... A própria sobrancelha, na verdade, a sobrancelha, ela tem partes que ficam na sombra. Aqui eu não estou colocando a textura, tá? Eu não estou fazendo a textura em si, nem nada do gênero, ó. Pra cá, ó. Se vocês pararem para analisar, isso aqui é basicamente os sentidos da ruga. Olha que interessante. Agora, eu falei isso tudo, isso aqui são as linhas de sentido, beleza? Ó, linhas de sentido. Agora, eu vou desenhar isso aqui bem rápido, não vou demorar muito, e eu vou sombrear aqui para vocês verem como que funciona. Ó, eu vou fazer aqui um desenho bem rápido com esse método de X, onde nós fazemos uma marcação de X, ó, e aqui, ó, eu vou simplesmente tentar observar o que está em cada quadrante, né? Aqui, qual que é a distância do centro para a beirada. Eu não vou fazer muito rápido, até para vocês entenderem um pouco o processo de pensamento, ó. Isso é super interessante você entender, até para você também masterizar. Quando eu falo masterizar, é você ter o entendimento de como que
é toda a estrutura. Ó, eu posso fazer com lápis antes. Para quê? Para não ficar perdido na hora de sombrear. Aqui eu posso descer, ó. Lembrando sempre dessas estruturas, ó. Vocês vão ver que na hora de sombrear é muito interessante, porque o achurado ele realmente dá todo um aspecto mais tridimensional pro desenho, ó. Marquei aqui a sobrancelha, ó, aqui. Marquei mais ou menos, eu não foquei tanto assim no desenho e ter que ficar idêntico, mas é só para mostrar aqui para vocês. Agora, um macete é primeiro vocês marcarem o escuro, tá? Vai do escuro para o mais claro. Então, todas as partes mais escuras que vocês veem na imagem, deixa eu pegar uma caneta um pouco mais grossa aqui, você pode tacar com... cadê? Uma caneta. Teve gente me perguntando também quais canetas que eu utilizo, elas estão aqui também no link. Eu não sei se eu coloquei todas as canetas que eu utilizo, mas caso eu não tenha colocado, eu vou estar colocando aqui de novo. Eu vou marcar as partes, todas as partes mais escuras, ó, da íris primeiro. Onde que eu vejo mais escuro eu marco. As partes também de dentro eu vou marcar também. Que não são tantas as partes mais escuras, tá? Não tem tantas partes mais escuras assim. Aqui, ó, no sentido do cantinho do olho, eu marquei isso. Beleza, só faço isso, beleza? Agora eu vou começar a achurar. O achurado é o que vai fazer com que o meu desenho ganhe tonalidades. Lembrando que na aula anterior, no vídeo anterior que eu mostrei aqui para vocês, eu mostrei basicamente isso aqui de uma maneira que, ó, você pode sombrear em vários sentidos aqui, ó. Para quê? Para dar essa ilusão de tonalidade, ó. Aqui, por exemplo, na parte de cima, ó, ele já é mais clarinho. Então, já passo aqui no sentido, circulando tanto assim, ó, no sentido como se eu estivesse circulando em volta, e também ao contrário. E aqui é uma questão de escolha, tá? Aqui é uma questão de escolha. Você vai fazendo meio que você escolhe meio que o que você quer tá representando. Agora aqui que é interessante, ó, eu vou marcar aqui as partes mais escurinhas, menores, com essa caneta mais fina, e aqui, ó, eu já começo a marcar um sentido, ó. Aqui para dentro. Eu vou marcando sentido, e aqui, ó, essa parte ela é super importante, porque essa parte aqui, a marca d'água, ela é mais escura do que a parte de dentro do olho é mais escura. Então, o que que você faz? Você tem que vir aqui e, ó, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido que tá aqui no exemplo, você vai ter que vir fazendo. Se você tivesse com uma caneta até mais fina do que essa aqui, que eu não tenho, que é, essa aqui é 0,3, se você tivesse uma 0,1, seria melhor ainda. Como eu não tenho a 0,1, eu faço com a que tem, ó. Você vem puxando bem sutilzinho aqui, ó. E na parte de cima também um pouquinho, se quiser descer um pouco, pode, não tem problema. Parte de baixo é a mesma coisa. Aqui você pode deixar uns falhandinhos assim, ó.
Não tem problema nenhum. E aqui em volta também. Ali, ó. Veja como que você já consegue ver a parte interna dos olhos, né? É que eu já começo a fazer umas voltinhas, ó. Que essa parte, ela é mais escura, mas não tanto. Vem abrindo para fora, ó. Vem abrindo. Agora aqui, ó, essa parte aqui, ela é mais escura. Então aqui, ó, eu vou seguindo as linhas de sentido. Olha como que não é tão difícil assim. Tem a dificuldade, tá? Não vou falar que não tem. Mas não é impossível. Ó, aqui. Você pode estilizar um pouco aqui no canto, aqui no cantinho dos olhos. Sempre é mais escuro ali, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz uma cagadinha. Poderia escurecer até um pouquinho mais para destacar mais o brilho aqui, ó. Aí. Aqui, ó. Pro outro lado, de leve. Quando chegar no meio, ele fica mais reto. Pra cá, ó. E eu tô fazendo rápido também, então, se eu tivesse fazendo mais devagar, talvez a qualidade ficaria até um pouquinho melhor, mas não tá ruim. Pelo fato dessa linha ele tá mais virado para baixo, ó, ela é mais escurinha. E aqui, ó, essa bolsa ela é um pouco maior, então eu posso dar uma cavada a mais aqui, ó. De leve, devagar. Você não precisa fazer correndo, né? Ó. Aí quando chegou aqui, ó. Eu posso fazer algumas linhas, mas bem sutil, tá? Bem sutil mesmo. Aqui também. Nanquim é a arte da escolha. Você tem que ir escolhendo onde que você quer que fique mais achurado, menos achurado. Aqui nos olhos, por exemplo. Eu vou fazer algumas linhas aqui só para dar um volume um pouquinho a mais. A parte de dentro eu acho que posso escurecer um pouquinho mais aqui. Ó. Tá? Aqui para cima agora, ó, olha que interessante, ó. Olha aqui as linhas de sentido. Eu vou fazer tanto para cá, ó. Olha aqui, ó, nesse sentido. Eu faço assim. Marco aqui o mais escuro, ó. Que aqui é uma cavidade, né? É um buraco. Então, um buraco, geralmente. Aí aqui eu deixo um pouquinho mais limpo. As partes mais claras, né? Aqui eu posso, ó, fazer só um falhandinho, não preciso... Falhandinho é você... Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Você vai deixando a sua mão quicar aqui assim, ó. Você vai deixando ela dando uma quicadinha. Aqui a mesma coisa, ó. Vai dando os pontinhos. Porque a zona de interesse é aqui, ó. Aí aqui, por exemplo, eu poderia muito bem fazer aqui só um achurado para fora. Para marcar aqui o nariz, né?
Bem de leve, não precisa marcar muito. Acho que aqui, ó, eu posso fazer algumas linhas assim, ó, pra cá. E seguindo um pouco o teu instinto, teu feeling aí, ó, olha como que fica interessante, né? Eu achei que aqui, por exemplo, ficou muito claro. Essa parte eu acho que pode escurecer um pouquinho mais. Aqui também, ó. Marcando um pouquinho mais as rugas, né? Olha como que fica interessante, né? O olhar, ó, eu já consegui transmitir o olhar desse velhinho aqui, né? Aí agora os pelinhos, eu não preciso seguir assim a risca. Eu marco mais só onde tem os pelinhos mais escuros. Os mais claros. Eu posso só insinuar, como esses aqui que eu estou fazendo aqui em cima. E aqui eu dou uma estilizada assim, ó. Não preciso. Eu posso seguir só um pouco as linhas de sentido, ó, e tá pronto. Eu gosto, particularmente, eu curto muito mais fazer olhos de pessoas mais idosas do que olhos de pessoas mais jovens, porque eles transmitem muito mais assim sensações pra gente, né? São mais expressivos do que um olhar de uma pessoa mais jovem. Mas como a gente tem que desenhar de tudo um pouco, eu vou mostrar aqui os dois para vocês, tá? Então, só para você lembrar as linhas de sentido, a linha de sentido ela segue meio que um padrão. Então, nesse olho aqui, ó, por exemplo, vou botar aqui um pouquinho para cima. Mais um pouquinho, só para você ver melhor. Aqui segue a mesma coisa. Nós não fazemos aqui com os cílios. Os cílios são como se fossem uma coisa depois que você coloca a mais, tá? Então aqui, ó, basicamente o olho é um olho feminino, né? Ó, aqui, olha que interessante, ó, mais ou menos aqui, ó, essas linhas aqui de lado, ó, elas me dizem que isso aqui tá virado para frente. Aqui eu tô vendo por baixo, né? Isso aqui eu tô vendo por baixo, por isso que fica escuro. Essa parte é muito interessante você entender. Que o nosso olho, por exemplo, imagina que você está vendo o teu olho de... Eu vou fazer aqui um esqueminha para você entender. Imagina que teu olho, o globo ocular, ele está aqui de lado, tá? Totalmente de lado. E aqui está a sua íris, tá? Essa linha curvada que eu vou fazer aqui é basicamente essa linha que vai pegar no centro desse olho aqui, tá? Existe uma linha imaginária, tá? Que corta bem no centro aqui, ó. Essa linha, de frente ela fica reta. Ela fica assim, ó. Beleza? Eu fiz aqui de vermelho para você ver melhor. O que você tem que entender? Que quando você faz um globo, a pálpebra superior, ela faz esse movimento aqui, ó. Ela dá a volta, ela vem lá do outro lado, ó, e faz isso aqui. Ela meio que cobre a íris. E aqui é a mesma coisa. E os nossos olhos, aqui eu fiz um pouco de cagada, mas geralmente eles têm uma pequena inclinação aqui, ó.
nossos olhos ele tem uma pequena inclinação, que eles fazem isso, ó. Essa pálpebra aqui superior, eu vou colocar ela um pouquinho maior, só para vocês entenderem. Ela faz isso aqui, tá? Aqui tem a sobrancelha e por aí vai, o nariz aqui, mas isso não vem ao caso, tá? Então, olha o que é que você tem que entender agora, olha como que as coisas vão fazer sentido aqui para você. Se essa parte aqui, se a luz está, geralmente a luz vem de frente ou de cima, a luz vem daqui, ó. Toda a parte que está virada para cima, olha agora como que vai fazer sentido. Vai ser parte de luz. Então, parte de luz, parte de sombra. Olha aqui, essa parte está virada aqui, ó, essa parte é de sombra. Então ela fica escura. Olha como que debaixo do olho fica escuro. Ó. Aqui fica mais escuro. Essa parte que está virada para baixo, aqui, ó, ela não entra tanto, essa parte aqui. Então ela também é mais escura. Tá? Debaixo dos olhos, um pouquinho abaixo do olho, também é mais escuro. Tá? Aqui é um pouquinho só escuro. Então você tem que entender que isso aqui que eu estou te mostrando é meio que uma estrutura para você seguir na hora de você sombrear. Tá? Então, seguindo isso aqui, eu vou continuar aqui fazendo as linhas de estrutura. Ó. Aqui é reto, para fora. Essa parte é totalmente voltada para baixo, né? Então, ela vai ser totalmente escura. Aqui vai ser ao contrário, assim, ó. Enésio, eu tenho que sempre seguir essas linhas? Não, cara, de novo. Não é uma coisa... Ó, aqui, por exemplo, ó, o olho, quando é um olho mais jovem... não tem ruga, então é até mais fácil de você entender as estruturas, né, do olho. Ó. Aqui, por exemplo. Ó. Eu, quando eu pinto eu faço as minhas pinturas, todas elas seguem, as minhas pinceladas seguem esse sentido de direção, da forma, tá? Todas as minhas pinceladas seguem esse sentido. Aqui, por exemplo, ó. Vem para cima, vem para cá, ó. Para cá. Aqui a bolsinha, ó, tu faz a bolsinha e depois, ó, ela é o contrário aqui, reto para cá. Aí depois ela desce. E ela não é cavada como uma pessoa idosa. Ela é mais sutil, né? Essa mudança aqui, ela é mais sutil, ó. Do idoso, ele entra mesmo. A pele cai, né? Então, é como se fosse uma estrutura que... Aqui, por exemplo, ó, isso aqui tá... Olha, essa ruga aqui é a mesma dessa aqui, do idoso. Só que pelo fato do colágeno, dos anos ali, né? A estrutura da pele, ela foi ficando cada vez mais frágil, né? Por isso que ela caiu. Então aqui é triste, né? Mas é a vida. Isso aí não tem muito como fugir, né, gente? Ó. O globo, essa linha aqui, ó, basicamente, se você olhar um globo terrestre aqui, ó. Ó. Basicamente, é isso aqui que você tem que estruturar na hora de sombrear, beleza? Então agora eu vou fazer aqui o desenho bem rapidinho também. Vou fazer aqui o mesmo método. Eu vou traçar aqui uma linha guia aqui e debaixo da pupila. Tem gente que me pergunta, mas pode ser debaixo da pupila, no meio, qualquer lugar. Não tem uma regra rígida não, tá? Tu passa aqui, ó. Eu tô fazendo no mesmo sentido. Ó, aqui, vou botar mais pra cá um pouquinho. Tem gente que faz uma linha guia descendo, assim, ó, na imagem, ó. Eu gosto já de fazer medindo no olhômetro, tá, gente? Eu já tenho essa prática
de fazer aqui, por exemplo, eu gosto de fazer já, ó, tentando me guiar aqui no... sem ter que ficar medindo tudo. Isso vai te ajudar até você ganhar confiança. Isso vai também te ajudar a ganhar muita confiança aí. Lembrando que você está desenhando essas estruturas. Você está desenhando estrutura. Você não está desenhando um desenho só linear. Você tem que entender que as linhas de sentido, elas transmitem, ó. Transmitem a estrutura. Beleza? Isso aqui que você tem que ter em mente, ó. As linhas de sentido, elas transmitem estrutura. Estrutura é igual a tridimensionalidade. Falei bonito aqui agora. Então, isso não é palhaçada, não é uma técnicazinha para encher linguiça. Isso aqui, na verdade, é técnica para você conseguir transmitir volume. Até coisas que não existem você vai conseguir desenhar, porque as coisas que não existem também funcionam com estrutura, tá? Então, se você quer desenhar qualquer coisa de imaginação, você tem que conseguir fazer estrutura, beleza? Ó. Lembrando que outra coisa também super importante que eu falo para os meus alunos, quando você for fazer a íris, você pode continuar ela aqui para cima, ó, para você deixar ela bem redondinha, ó. Marca aqui a segunda marquinha da marquinha da água, ó. Ela encolhe aqui no canto, marca os brilhos que se tiver, marca a pálpebra, qual que é a distância do centro para a parte daqui da pálpebra, ó. Geralmente a pálpebra, ela segue o sentido dos olhos, a linha dos olhos, tá? Então aqui, ó, eu vou apagar aqui um pouquinho, só para não ficar tão misturado. E o olho mais jovem, ele não tem tanta ruga, né? Então ele é mais fácil da gente fazer, na nanquim principalmente. Em outras técnicas também ele é mais fácil, mas não é tão desafiante quanto um olho mais idoso, né? Por isso que eu sempre gosto de começar com os mais difíceis. Eu sempre gosto de começar com os olhos mais difíceis, para depois ir para os... Porque depois fica... Uma regra que eu sigo para a minha vida é sempre tentar fazer o mais difícil. Tenta se desafiar e fazer o mais difícil, porque depois o que é fácil vai ficar fácil de você fazer, tá? Se desafie, cara. Se não ficou bom, dane-se, faz outro. E um dos segredos que eu levo assim para as minhas artes é curtir o processo, ir curtindo. Eu vou apagar aqui as linhas de estrutura, que eu vou escanear e deixar isso aqui bonitão para vocês. Lembrando que todas essas imagens, os links de cursos, de mentoria, de material, todos os materiais que eu estou utilizando aqui no vídeo estão disponíveis aqui embaixo na descrição. Está tudo aqui embaixo na descrição. E outra coisa também, caso você queira assistir um vídeo, eu vou anotar aqui o tempinho também, você pode estar assistindo a um vídeo anterior a esse que eu falei sobre sentido de sombreados com Ashura, tá? Ashura que quer dizer o quê? Esses risquinhos, beleza? Então aqui, ó, esse aqui eu acho que eu deixei ele um pouquinho mais aberto, mas nada que uma borracha não resolva, ó. Vou fechar ele só um pouquinho. Pronto. Não tem problema também, tá? Isso aqui, ó, não vai acontecer nenhuma catástrofe.
Outra coisa, essas linhas você pode fazer com lápis aqui, é porque eu já tenho o costume de não fazê-las, tá? Mas você poderia fazer com lápis aqui, ó. Sombrear todo ele com lápis, seguindo essas linhas, para na hora de você sombrear ficar mais interessante, tá? Eu vou sombrear aqui, lembrando, igual o primeiro, eu marco as partes escuras primeiro. Essa caneta aqui eu não vou usar ela. Essa caneta é minha caneta especial. Então aqui, ó, eu marco aqui o brilho. Observe tentando perceber que não é só fazer uma bolinha reta, né? Aqui, por exemplo, ó, eu não vou escurecer tanto, que ele é mais grosso para cá, ó. Olha como que aqui, por exemplo, a mesma coisa, ó. Esse contorninho, geralmente, quase sempre é mais escurinho em volta, né, dos olhos, quase sempre, porque na grande maioria das vezes é mais escuro em volta dos olhos. Mas algumas exceções, né? Aqui, ó, aqui. O risquinho aqui no meio. Vou deixar aqui, aqui. E eu vou marcar um pouquinho só com essa caneta um pouco mais grossa. Vou até pegar uma mais grossa ainda. Para evitar de ficar gastando tantas outras, ó. Eu faço onde que é mais escurão com essas canetas mais escuras aqui, ó. Pronto. Agora eu venho com as mais fininhas, eu venho reduzindo, eu já pego logo a 03 ou 01 e eu começo para as partes que eu mais gosto, que é de fato fazer o sombreado, os sombreados mais interessantes, né? Que é seguindo as linhas de sentido da forma. Então aqui, ó, eu já vou começar a seguir aqui um pouquinho e toma bastante cuidado que quando você faz um rosto mais lisinho, são menos achuras que você tem que colocar, tá? São menos achuras, então você tem que tomar muito cuidado para não poluir demais o teu desenho. Por exemplo, o olho dela é mais claro do que o do vovô, então você vai achurar menos também. Aqui existe um macete que você sempre vai apontando para o centro, ó. Você sempre vai apontando para o centro e pode fazer aqui, ó, vindo. É como se eles fossem se encontrar. Eles fossem se encontrar assim, ó. Tá? Então aqui, ó, na parte de cima. Eu dei mole, tá? Eu poderia ter feito isso com lápis. Olha lá, ó. Aí já vem aqui pro cantinho, ó. Já faço uma churadinha aqui em cima. Para fazer um degradê. Seguindo isso aqui, ó. Não coloco muito, mais na parte de cima dos olhos. E aqui, ó, na parte de baixo a mesma coisa. Ali, tá? Isso é muito importante que você consiga perceber. Não é ficar me reproduzindo, copiando o tempo inteiro algo que falaram. Você tem que perceber essas coisas. Não é uma coisa que você viu, um cara falou e você simplesmente está reproduzindo. Não, você tem que entender. Se você não estiver entendendo, não serviu de nada esse vídeo. Você tem que entender tudo que eu estou fazendo aqui. Os cílios são as últimas coisas que a gente faz, tá? Por que os cílios são as últimas coisas? Porque eles, na verdade, são mais escuros, então eles vão cobrir todo o resto, tá? Aqui, ó, bem sutil essa linha aqui de cima.
Embaixo a mesma coisa, nada muito elaborado. Basicamente, aqui a mesma coisa, ó. Eu não marco tanto. E se fosse uma caneta, uma folha um pouco mais áspera, talvez esse desenho ficaria até melhor, porque essa folha ela é muito fina. Então, para a gente fazer umas linhas mais fininhas, a gente não consegue. Aqui eu estou fazendo um pouquinho as linhas de sentido aqui também, ó. Só para marcar um pouquinho mais. Não marquei tanto, não vou marcar tanto. Os cílios aqui que vão deixar eu enxergar um pouquinho melhor o volume. Aqui também, ó. Eu não vou fazer tantos achurados para lá. Para cá também não. Ó, mais aqui agora, ó. Aqui como é a parte de sombra. Ó, aqui. Para cá. Seguindo esse... Ó o trem, tá passando o trem aqui. Eu tô olhando o tempo aqui também para o vídeo não ficar muito longo, até para vocês não cansarem. Agora os pelinhos, ó. Eu faço isso. Aqui. E vou dando um falhandinho, ó. Eu vou falhando. Eu vou deixando a caneta meio que picotando assim, ó. É aqui agora, ó, eu começo a fazer um pouquinho mais os pelinhos. Vou pegar a caneta aqui um pouquinho mais grossa. Eu acho que eu vou usar até essa aqui, que ela dá um... Ela dá uma pontinha no final, ó. É com ela mesmo que eu vou fazer os cílios, os temidos cílios. A galera tem medo. Tô olhando aqui só para não despentear muito a sobrancelha da menina aqui. E pra cá, ó, tem bastante, né? Aqui alguns assim. Ainda tá estranho porque tá sem os pelinhos, né? Agora, existe um macete para os cílios. Tá acabando aqui o vídeo, fica mais um pouquinho até o final. Que é o que? Você fazer, imagina um ponto, essa linha reta aqui, ela vai te ajudar, ó. Daqui, tu vai puxar para cima e apontando para o centro, sempre apontando para o centro dos olhos, ó. Tu puxa daqui, apontando para fora, e embaixo a mesma coisa. Então aqui, ó, para cima, ó. E ela tem os cílios grandes, né? Ó. Para cá, a mesma coisa ao contrário, ó. Pode fazer uns para baixo, uns para cima. Não tem problema nenhum. Ali, tá? E embaixo você faz bem menos e mais fino. Lembrando, eu não tenho aqui a caneta 01, então eu vou fazer aqui com a 03, ó. Mesma coisa. Da linha da marca d'água, tá, gente? Ó. Não precisa fazer todos os pelinhos. Esses pelinhos
nós mesmos, a nossa mente cria, né? Reto para baixo, para o outro lado. Aí aqui eu posso escurecer um pouquinho se quiser. E é isso, tá? Espero que você tenha gostado, tá? Eu me dediquei bastante a fazer esse vídeo. Aqui eu posso fazer um pouquinho também assim, ó, só para transmitir um pouquinho mais de volume. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido assim de grande valor para você. Lembrando que se você quiser aprender isso aqui comigo e muito mais, você pode estar fazendo a minha mentoria ou aprendendo dentro dos meus cursos de desenho, de pintura. E é isso. Muito obrigado. Não deixa de se inscrever no meu canal. Comenta aqui embaixo também. E clica no joinha também. Isso eu esqueci de falar. Se inscreva no meu canal, clica no joinha, porque isso me ajuda bastante a distribuir muito mais esse vídeo. Esse vídeo vai aparecer para mais pessoas caso você clique no joinha. Isso eu descobri recentemente. Então é isso. Muito obrigado por você chegar até aqui. Estou apagando aqui para deixar bonitinho. Valeu e até a próxima.